Boa noite, amada igreja. Como o pastor Luciano acabou de falar, realmente já faz algum tempo a nossa amizade, nós temos orado por ele, nós temos orado por vocês também. Nós amamos vocês e desejamos que Deus seja glorificado através da sua igreja aqui. É nosso prazer, então, podermos estar aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus hoje à noite. Deixa eu dizer que nós acabamos de cantar, deixa eu ver aqui. Eu vou confiar somente em Ti. E nós recebemos o em que confiar deste livro aqui. E é neste livro que nós queremos estudar hoje à noite. Deixa eu dizer que uma frase muito comum em relação ao nosso assunto, eu creio que você já viu, talvez ouviu muitas vezes, a frase de olhar sem o quê? Olhar para quem? Está em que livro, capítulo e versículo esta frase? Alguém sabe? Pois bem, realmente não está na Bíblia Sagrada. E quanto a essa frase, eu creio que é importante, então, hoje à noite, a gente examinar o que a palavra de Deus diz neste assunto, especialmente da ação social. Vamos baixar as nossas cabeças em oração ao iniciar hoje à noite. Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos com a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, em mãos. Ela foi dada por Ti para nos ensinar, para nos repreender, nos corrigir, para nos educar em toda justiça. Isto com a finalidade de que nós sejamos homens de Deus e habilitados para toda boa obra, incluindo a área de ação social. Guia os nossos pensamentos, então, nos próximos minutos, para que nós possamos deixar que o Teu Espírito Santo transforme o nosso pensar para ser mais como Tu pensas. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Para tratar deste assunto, nós precisamos primeiramente compreender que nós vivemos num mundo caído e rebelde contra o Criador. Em consequência da rebeldia contra o Criador, neste mundo a gente vive onde muitos sofrem e vivem e morrem na miséria. Nós queremos então ter uma visão bíblica quanto a esta área das nossas vidas. A Bíblia nos capacita para toda boa obra, inclusive esta, e todas as áreas das nossas vidas devem ser regidas por meio deste livro, a Santa Palavra do Senhor. Deixa eu só introduzir também dizendo que quando a gente conversa em ação social, nós estamos especialmente falando da área de cuidar das necessidades físicas do homem, seja roupa, seja alimento, seja o lar, a casa, seja saúde. A ação social trata destas áreas. Mas antes de entrar mais especialmente nesta área,
Vamos abrir as nossas Bíblias a Marcos capítulo 1. Em Marcos capítulo 1, nós estamos bem no início do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca ninguém fez mais na área social do que Jesus Cristo. No início do livro de Marcos, nós encontramos Jesus fazendo muitos milagres na área de saúde e tendo curado a muitos. Em Marcos 1:35 diz: levantando-se alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os outros que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus já estava se tornando muito popular. E estavam buscando a ele, principalmente para quê? Principalmente a questão de saúde. Uma coisa que para nós seres humanos é importante. E observe bem a resposta de Jesus no versículo 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Vamos para outras cidades vizinhas. E para quê? A fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. É muito importante que quando nós consideramos a área de ação social, que nós compreendamos que isto não é a necessidade principal do ser humano. Não estamos dizendo que não importa, não estamos dizendo que a gente não faça, mas é importante compreender que mesmo Jesus disse que ele não veio principalmente para curar as pessoas ou para alimentá-los, como ele 2 vezes fez, mas pregar o Evangelho. O Evangelho é a maior necessidade do ser humano, porque trata da eternidade. O fato é que muitas pessoas que nem conhecem a Cristo também fazem ação social. É possível a gente fazer ação social e a pessoa acabar no inferno. Então, a primeira e maior necessidade do ser humano é o Evangelho. Jesus fez milagres, ele alimentou a multidão 2 vezes. Mas, e fez isto porque com isto ele revelou por que ele era Deus, não era um mero homem qualquer. Pegar 5 pães e 2 peixes e com estes alimentar talvez 20.000 pessoas, porque se lembra, 5.000 era só os homens, além das mulheres e crianças. Qualquer um de vocês poderia pegar 5 pães e 2 peixes e dar de comer a 20.000 pessoas? Jesus estava revelando que ele é Deus. Fez parte disto. Além disto, ele estava revelando o fato que Deus é misericordioso e bondoso para com pessoas carentes e necessitadas. Agora, tendo dito isto, é importante a gente entender o porquê da ação social
E muitas vezes isto envolve a questão do pecado. O pecado muitas vezes coloca o ser humano num lugar onde ele necessita, ou ele precisa das próprias necessidades da vida. Então, é bom que a gente considere aqui o que são, biblicamente, as causas frequentes da pobreza. Anos atrás, eu estudei a palavra de Deus e tenho continuado estudando, procurando observar o que a Bíblia diz quanto a por que pessoas vivem, especialmente em grande pobreza, que acontece ao nosso redor bastante, não é? O que muito comumente é falado, encontramos em Tiago capítulo 5, não é só a igreja, não é só os crentes que falam sobre mas nós vamos começar por onde é mais comum começar. Até os políticos falam deste aqui, muitos deles. Tiago 5, versículo 1. Atendei agora vós ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. E aí, pulando para o versículo 4, diz: eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Nós vemos aqui, então, às vezes pessoas são pobres porque ricos exploram. Chama para trabalhar e não pagam. Ou não pagam como deviam. Quando este é o caso, na verdade, muitas vezes pouco o pobre pode fazer para se ver aliviado daquela situação, a não ser que talvez consiga mudar para outro emprego que pessoas fazem. Esta é uma área, então, em que às vezes o pobre é vítima. Tem outra área em que às vezes o pobre é vítima quanto à questão de pecado, e seria excesso de impostos. Excesso de impostos. Em Provérbios 29, versículo 4 diz: o rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. O fato é que neste mundo nada é de graça, pelo menos nada que vale muita coisa é de graça. Alguém tem que pagar. Tudo que tem valor, alguém paga. Uma coisa que muitos têm entendido errado é o pensamento que todos devem ser iguais. Agora deixa eu qualificar e explicar o que eu estou dizendo aqui. Em termos de valor do ser humano, todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nesse sentido, todos nós somos iguais. Porém, se você prestar só um pouquinho de atenção, você vai compreender que Deus não dá tudo igual a todo mundo, não. Todo mundo tem a mesma força física? Não. Deus faz uns bem franzinozinhos, pequeno, e outros grandes e bem fortes. E tem certas áreas onde ganha muito mais dinheiro pela força física que tem. Outros têm um corpo dado ao atletismo
e ganha muito dinheiro jogando futebol, por exemplo, mais do que outros que não têm a habilidade que aquele tem. E quem foi que deu esta habilidade à pessoa? Não foi Deus que criou assim? Tem pessoas que, na aparência física, são vistos pela sociedade como sendo muito bonitas e ganham muito dinheiro nas novelas, na televisão, por algo que Deus deu. Outros têm muita inteligência. Num dos partos da minha esposa, que foi gêmeos, Caleb e Isaías nasceram, só separado de 19 minutos, mas o Caleb recebeu do Senhor muito mais inteligência do que o seu gêmeo. E foi interessante ver isto. A minha esposa dava de mamar os dois de uma vez, um de cada lado, e citando as Escrituras, ensinando-os a palavra de Deus, citando o Salmo 23, com 2 anos de idade, o Caleb já sabia dizer palavra por palavra o Salmo 23. O Isaías ainda levou 1 ano a mais, ouvindo as mesmas vezes. Deus não nos fez todos com a mesma inteligência, e a inteligência influi a renda da pessoa, hein? Influi. E o que eu estou querendo ilustrar para vocês desta forma é que a ideia de que todo mundo tem que ser igual em tudo não é bíblico. Deus não nos fez todos iguais nas capacidades que Ele nos deu. Não é com isto que você tem razão de reclamar pelo que Ele te fez. Ele te fez o que Ele queria que você fosse, e Ele deseja que eu e você sejamos gratos a Ele, contentes com o que Ele deu. Se deu só um talento, Ele só vai cobrar a gente ser fiel com aquele talento. Mas se Ele deu 10, Ele espera que a gente seja fiel com os 10 talentos que Ele nos deu. Então, muitos, especialmente influenciados pelo socialismo propostos por muitas das autoridades, têm pegado uma ideia errônea que todo mundo tem que ser igual. E Deus não nos criou assim. É importante a gente compreender isto. O governo, então, tomar dinheiro à força, imposto, e tirar de quem trabalha para dar para quem muitas vezes não quer trabalhar, não é nada menos do que, na verdade, roubar. O governo não deveria fazer isto. Agora, nós temos mostrado até aqui 2 áreas em que o pobre muitas vezes é vítima do pecado de outros, seja do rico que explora não pagando o salário à pessoa, ou do governo que explora com excesso de impostos. E não tem muita coisa que o pobre pode fazer em relação a isto. Mas o que muito raramente a gente ouve falar são sobre os pecados do próprio pobre. Abra suas Bíblias a Provérbios. Nós vamos ver aqui 7 causas de pobreza que são pecados do pobre. E a gente, se nós vamos fazer ação social, nós devemos levar em consideração estes pecados. Número 1, Provérbios 5, versículos 8 e 10.
Provérbios 5, 8 e 10. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Número 1, pecado que leva muitas vezes à pobreza é o sexo fora do casamento. Ao seu redor aqui tem pessoas vivendo no sexo fora do casamento? Tem? Não estou ouvindo resposta, não. Essa parte do bairro é diferente da nossa parte. Aqui não tem sexo fora do casamento, não, é? Eu sei que lá na nossa é o que mais tem. E a Bíblia diz que contribui para a pobreza. É uma das razões pelas quais muitos são pobres, é viver no sexo fora do compromisso do casamento. Número 2, próximo capítulo, Provérbios capítulo 6, e versículos 10 e 11. Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. A preguiça é pecado e é outra causa de pobreza. Tem pessoas ao seu redor que são preguiçosas? Tem. Número 3, Provérbios 23 e 21. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. A embriaguez e a glutonaria, comer em excesso, são pecados. E pecados que contribuem para a pobreza. Ao seu redor aqui, é como lá no 17, onde a gente vê muita gente se embriagando. É uma coisa que contribui para a pobreza. Embriaguez e glutonaria. Provérbios 21 e versículo 11. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Aqui nós vemos a má administração daquilo que Deus confiou. A pessoa compra um televisor, tem uma assinatura com muitos canais, antena parabólica, um televisor de primeira geração, que aliás dificilmente vai ensinar uma coisa boa, e aí depois não tem com que comprar o que necessita. Ou ele compra fiado, e aí não tem com que comprar o alimento, ou pagar o aluguel. Às vezes é questão de comprar, seja roupa, acima da condição que Deus deu. Às vezes é comprar comida, mas comida muito caro, que Deus não deu condição de comprar e viver dentro da provisão dele. Então,
A pessoa quer viver aí nos prazeres, no vinho e no azeite. É uma expressão de a pessoa querer comprar acima do seu poder. Ele vai ser pobre. Não sabe avaliar entre aquilo que primeiramente é necessário e o que a gente pode comprar se Deus providenciou com o que comprar. Provérbios 13, versículo 18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Aqui está falando de orgulho. A pessoa não escuta conselhos, simplesmente vai na marra e faz o que bem quer. Orgulhosa, não estuda a palavra de Deus, confia nos seus próprios entendimentos, em vez de confiar no que Deus disse, como nós cantamos aqui hoje à noite. Provérbios 14, versículo 23 é interessante. Em todo trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à penúria. É a pessoa que falar demais pode levar a pessoa à pobreza. Passa o dia conversando, talvez até conversando naquilo que vai fazer, mas não faz nada. Deus diz: muito falar e não agir leva à pobreza. E a sétima coisa, Provérbios 28, versículo 22 diz: aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Penúria é pobreza. Isto é, aquele que vive cobiçando. Uma maneira que isto se manifesta bem claro é jogar na loteria, jogo do bicho e assim por diante. Uma expressão de cobiça, esperando que jogando ali 5, 10 reais vai ganhar milhões. É um pecado. E todos esses 7 então são pecados que muitas vezes o próprio pobre tem, e são as causas dele ser pobre. Entenda que eu não estou de maneira nenhuma dizendo que estes pecados são limitados a pobres. Às vezes a pessoa é rica, por exemplo, esse primeiro, sexo fora do casamento. O sogro de um dos meus filhos gerou uns 20 filhos fora do casamento dele. Um homem rico que já me disse que ele pensava que ter muito dinheiro e muita mulher era a vida boa, e aprendeu que aquelas mulheres que tanto se ofereciam para ele, muitos anos mais tarde ele veio entender que estavam buscando era o dinheiro dele, não era por amor a ele. Então, não estou dizendo com isto que esses pecados se limitam a pobres, mas são pecados. E se você está vivendo em qualquer destes pecados, o importante é confessar este pecado, abandonar o pecado. Deus nos chama ao arrependimento do pecado. Ele mandou o seu Filho a este mundo para nos salvar de todo tipo de pecado. E aquele que é arrependido do seu pecado, confessa a Jesus Cristo como seu Senhor
Ele graciosamente salva. Se eu então vou procurar ajudar um pobre, ação social, certamente eu devo levar em consideração, especialmente se estamos falando de ajudá-lo a longo prazo, eu devo levar em consideração se um destes pecados faz parte da vida dele, que tem contribuído para a sua pobreza, e se eu quero ver aquele homem progredindo e melhor de condição, glorificando a Deus, eu preciso ajudar ele a tratar destes pecados. Tendo dito isto, agora eu pergunto: uma pessoa pode ser pobre sem ser por causa de pecado? Nós já vimos uma lista grande de pecados, seja de outros, com a qual o pobre é vítima, e muito maior possíveis pecados na vida dele, e aliás talvez tenha mais pecados do que estes que eu mencionei, é provável que tenha, que podem contribuir para a pobreza dele. E quanto a isto, a resposta é sim, ele pode estar carente sem ser por causa de pecado em que ele é vítima ou em que ele é o causador do problema. Por exemplo, ele pode estar necessitado por causa de doença, acidente, perda de emprego. Agora, mesmo nessas coisas aí, nós temos que pensar numa coisa: todos esses três podem ser por causa de pecado. A pessoa, por exemplo, vivendo no sexo fora do casamento, adoece com doença sexualmente transmitida. Então, algumas doenças vêm diretamente em consequência do pecado. Nem todas, mas alguns são. A perda de emprego, pode ser que o sujeito é preguiçoso, talvez não obedece o patrão, e talvez então foi expulso por causa disto. Isso seria por causa de pecado dele, mas não necessariamente. Pode ser que ele perda o emprego porque a empresa faliu. Num acidente, digamos um acidente automobilístico, a pessoa pode sofrer aquele acidente por causa de embriaguez, pecado dele, mas pode sofrer o acidente sem ser por causa de pecado. Então, não estamos dizendo aqui que toda pobreza é causada diretamente por causa de pecado, mas muitas vezes é. Mas para glorificar a Deus na nossa ação social e ver o bem do ser humano, devemos considerar a possibilidade do pecado ser a causa da pobreza do necessitado. Tendo dito isto, a próxima pergunta que nós devemos tratar é: como ajudar o necessitado? Como ajudar o necessitado? E quanto a isto, de novo, uma coisa que muitas vezes no nosso dia não é feito, mas uma das primeiras coisas que a gente deve examinar, avaliar, é a questão da capacidade da pessoa quanto a trabalhar. Trabalho é virtude. Gênesis 2:3 diz: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizer. Primeiramente, então, nós vemos Deus trabalhando. Deus trabalhou na criação.
Jesus mesmo disse: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Jesus é exemplo de trabalhar. No jardim, ainda em Gênesis 2, antes até de Deus fazer a primeira mulher, Eva, Deus formou o homem, colocou ele no jardim para cultivar e guardar o jardim. Isto é, Deus criou o homem para trabalhar. Trabalho produz dignidade. A pessoa que não trabalha perde a sua dignidade. Se pensarmos, voltando a Jesus, o que foi que Jesus fez dos 12 anos de idade até os 30? E aliás, isto seria 18 anos de sua vida, muito mais tempo do que os 3 anos que ele ocupou no seu ministério público. E dos 12 aos 30, o que foi que Jesus fez? A Bíblia diz em Marcos, se não me engano é capítulo 6, que ele foi chamado o carpinteiro. Jesus trabalhou durante esse tempo e não foi fora da vontade do Pai. Ele sempre cumpriu a vontade do Pai. Por aqueles 18 anos, o Pai queria ele sendo carpinteiro. Quando uma pessoa está desempregada, se não agimos com muito cuidado, podemos criar uma dependência má. Olha as instruções que Deus deu através do seu servo Moisés em Levítico 19, versículos 9 e 10. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás a quem? Ao pobre e ao estrangeiro. É interessante a gente observar esse texto em relação à ajuda ao pobre. Não é então colher tudo e então entregar na mão da pessoa que pode trabalhar. Deus disse: deixa ele ir lá e colher essa parte. Vai trabalhar mais do que simplesmente a colheita normal. Vai ser dado a ele alguma coisa, mas ele vai trabalhar também alguma coisa para receber aqueles grãos, né? Então, a nossa ação social, se a pessoa é capaz de trabalhar, nós precisamos auxiliá-lo, incentivando-o a trabalhar. Eu conheço pessoas com corações muito generosos, mas sem critério. Simplesmente tem dado a longo prazo, por exemplo, a familiares que acabam preguiçosos e na prostituição. Isso é triste, muito triste. Talvez muito bem intencionado, mas em relação àquela frase que eu disse no início, dê sem olhar para quem, já dá para ver que esta frase é bíblica ou não? Obviamente não é. É antibíblico.
eu só imagino que às vezes as pessoas, em relação a isto, estão pensando daquilo que Jesus disse, que a gente, quando ajuda um necessitado, em Mateus capítulo 6, ele diz que a nossa mão esquerda não deve saber o que a direita faz. Mas o contexto lá é uma questão de não dá para se exibir. Não é questão de simplesmente uma pessoa pede e por isso, se eu tenho, a obrigação é dar. Quando se trata em mostrar amor, que é parte do nosso assunto, o amor precisa ser definido por Deus. Ele é que tem o direito de dizer: isso aqui é amor, isso aqui não é. Não são meramente nossas opiniões ou a opinião de outras pessoas. Pense nos versículos que estão aí no folder, 1 João capítulo 3, versículo 17 e 18. Lá diz: ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Alguns anos atrás, fazendo ensino bíblico no rádio, na cidade de Canidé, no Ceará, onde eu morei 12 anos. Na volta para casa, um rapaz que eu conhecia um pouquinho, chegou para mim, isso 6:30 da manhã, depois do programa, e me pediu dinheiro. Eu tinha dinheiro comigo, eu não dei dinheiro para ele. Foi uma falta de amor? Bem, às vezes a gente precisa de um pouco mais informação. Esse rapaz era um drogado. Eu ofereci levá-lo para um restaurante para dar de comer a ele. Ele disse que estava com fome. Ele não quis que eu levasse ele para um restaurante, ele queria dinheiro. Eu quero que a gente compreenda que nós precisamos usar de sabedoria com aquilo que Deus nos deu. Eu dar para ele dinheiro, para ele simplesmente comprar de droga, seria fazer o bem para ele? Não. Nós precisamos ter critério no que fazemos. Nós precisamos procurar aquilo que Deus define como sendo para o bem da pessoa. Aliás, aquele rapaz, além de vício na droga, ele também era ladrão e ele acabou sendo morto no seu crime. É importante aqui, e a gente considere também o que são as necessidades do ser humano. Estou falando de necessidades físicas. E, biblicamente, as necessidades humanas são o alimento, a água, a roupa e a casa. Isso aí, o ser humano precisa dessas coisas.
Isso aí a gente encontra em Mateus capítulo 6, como também em 1 Timóteo capítulo 6. Podemos dar acima dessas necessidades? Sim. Mas aí é uma expressão de dar da mão de Deus, um Deus que nos dá abundantemente, até mais do que nós precisamos. Eu não conheço a maioria de vocês, mas eu creio que a maioria das pessoas, se não todas que estão aqui, tem mais do que a comida, a água, a roupa e a casa. Dentro da sua casa, eu creio que tem uma geladeira, pelo menos na maioria dos casos. Uma geladeira é comida? Hein? Uma geladeira é comida? Não, pode ajudar para conservar a comida, mas não é comida. Também não é água, não é roupa, não é casa. A verdade é que Deus, de modo geral, nos tem dado muito mais do que as necessidades, e muitas vezes somos ingratos, achando que Ele devia nos dar mais, quando já tem muitas vezes dado mais do que as necessidades. E de novo, voltando àquilo que a gente disse antes, muitas vezes quando a pessoa tem falta de algumas dessas necessidades, mas gastou em coisas que não são as necessidades, e por isso contribuiu para a situação de pobreza dele. Em grande parte do mundo, o governo tem entrado muito nessa área social, de ação social. E eu pergunto, é responsabilidade do governo a ação social? Eu imagino que muitos de vocês diriam que sim. Mas eu desafio você procurar aqui na palavra e me mostrar. Eu gostaria que alguém me mostrasse aqui na palavra, se você acredita que é uma responsabilidade do governo. Eu queria que você me mostrasse na Bíblia. A responsabilidade realmente que Deus deu ao governo não é na área social, e sim é punir os que praticam o mal tendo que ser definido pela Bíblia, e louvar o que pratica o bem. Romanos capítulo 13, 1 Pedro capítulo 2, você encontra estas coisas. O triste é que muitas vezes a ação social do governo destrói as pessoas, em vez de fazê-las bem. Eu tenho viajado um bocado lá pelo Ceará, um pouco aqui na Bahia também. E você viajando, você vai encontrar que muitas dessas pessoas que têm recebido muita coisa do governo, hoje em dia não querem mais trabalhar. Perdeu-se a virtude do trabalho, com a ação social sem critério. O verdadeiro amor às vezes tem que confrontar a pessoa com a causa da sua pobreza. Finalizando, então, devemos tratar de a quem a Bíblia nos ensina a ajudar materialmente. A Bíblia diz alguma coisa quanto a pessoas que especialmente devemos ver e ajudar. Em Tiago capítulo 1, versículo 27 diz: a religião pura, sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta:
visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Quer dizer, um grupo de pessoas que Deus quer que a gente veja especialmente são as viúvas e os órfãos. Salmo 82, versículos 3 e 4 dizem: fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos do ímpio. É muito triste quando pessoas estão, por exemplo, numa situação onde são explorados crianças, adolescentes, bem jovens, explorados sexualmente por causa da pobreza em que vivem. Deixa eu dizer que uma ação social que seria muito louvável em relação a pessoas órfãos seria a adoção. Naturalmente, isso é coisa mais a longo prazo, mas a adoção de órfãos seria um bom meio de ajudar o fraco. Agora, deixa eu só dizer que é muito mais fácil dar aí 5, 10 reais do que trazer para dentro de casa e criar por anos. Não é verdade? É. Mas adoção, aliás, é uma coisa que a Bíblia diz que Deus faz com aqueles que creem em Cristo. Pecadores, filhos do diabo, filhos da ira por natureza, e Ele adota a sua família, faz herdeiros dele. Uma das áreas que a carência é grande ao nosso redor, e eu faço pergunta aí, é o que fazer com as mães solteiras? Tem mãe solteira ao seu redor? Lá em Itapuã tem um bocado. Sexo fora do casamento, em grande parte. Depois, em outros casos, é questão de homem irresponsável, gera um filho e aí abandona a mulher com o filho. É uma situação difícil, e uma razão porque é difícil é porque é fácil sustentar ela e então ela se prostituir de novo. E não queremos contribuir para que ela continue na promiscuidade sexual. É uma área para você estudar. Como é que Deus quer que a gente ajude a mãe solteira? Em Provérbios capítulo 19, versículo 17, Deus diz: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Isso aí é uma das recompensas que o Senhor dá a quem age nesta área com sabedoria. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. O Senhor promete cuidar bem daqueles que generosamente cuidam em ajudar o necessitado. Vamos orar. Ó Pai,
Nós temos examinado aqui a tua santa palavra e o que ela diz, pelo menos um pouco do que ela diz neste assunto. É importante nós observarmos como o Senhor trata o ser humano. O Senhor providenciou para os filhos de Israel o pão caindo do céu por 40 anos lá no deserto. Não é diferente hoje. Tu podes fazer isso da mesma forma. Mas no caso, o Senhor, eles estavam no deserto onde não podiam produzir. E o Senhor mostrou a tua bondade, o teu poder, providenciando onde eles mesmo não podiam providenciar as suas necessidades. E logo que chegaram na terra prometida, que o Senhor deu para eles, o maná cessou. Não porque tu és um Deus de mão fechada, mas que o Senhor criou o homem e sabe que o trabalho é virtude, que valoriza o homem, que ele trabalhe. Ó Senhor, como igreja tua, nos dê sabedoria a agirmos nesta área, orientados não pelos nossos próprios pensamentos e sentimentos, mas com o critério da tua palavra, e sobretudo a fim de o Senhor abrir oportunidades para a gente levar aos carentes o teu evangelho, que é de valor eterno, que fará a diferença onde pessoas irão estar eternamente, ou separado de ti eternamente no lago de fogo, em tormentos, choro e ranger de dentes, ou então gozando da tua presença, vai estar para sempre com o Senhor, aquilo que é incomparavelmente melhor do que tudo aqui na terra. Ajuda-nos então a sermos fiéis com os talentos que o Senhor nos tem dado. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Estou Luciano. Só enquanto ele chega, deixa eu dizer que nós temos um ministério de venda de Bíblias e livros. Temos alguns lá atrás. Deixa eu só ligeirinho aqui recomendar uns. Em termos de Bíblia de estudo, a Bíblia de estudo MacArthur, nós temos ali, é a que eu mais recomendo em termos de Bíblia de estudo. Nós falamos um pouco sobre evangelizar as pessoas. Evangelismo, este livro aqui seria um bom para estudar. Quer trabalhar com pessoas, ou você já trabalha com pessoas viciados na droga ou na bebida, hábitos escravizadores, seria um bom investimento nessa área. Este não é necessariamente ligado ao nosso assunto, mas o que ele deve ser se quiser casar com minha filha? O que Deus quer que um homem seja? Essas são as sugestões. Obrigado.